Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao QLC Play. Obrigado por você estar aqui. E como para quem não me conhece, tá? Meu nome é Marco Tangari. Eu abri esse canal para a gente falar um pouco sobre a conexão entre o mundo material e o mundo espiritual de forma clara, de forma objetiva, sem má notícia, sem fantasia, bem centrado, com bastante calma e tudo sempre baseado na doutrina espírita, baseado no que Kardec deixou como obra para a gente inicial, nosso pontapé inicial, baseado no que Chico Xavier deixou e tantos outros aí. Então, sem fantasia, sem nada disso. E hoje eu vou pedir uma atenção especial para você que está em dúvida se existe ou não a reencarnação e caiu aqui. Olha só a notícia que saiu. Vou colocar aqui na cena para a gente poder ler e entender. Olha só. Menina afirma que era arquiteto do Titanic e ele morreu quando o navio bateu lá no iceberg e afundou. Esse menino se chama Jamie. Ele começou a demonstrar obsessão pelo navio aos 5 anos de idade e diz que foi aquele arquiteto da embarcação que a gente sabe, tem historicamente como o nome de Thomas Andrews. Então, olha só a reportagem. Desde os 5 anos, ele começou a ter obsessão pelo Titanic e acreditava, né, que ele foi Thomas Andrews, aquele cara que projetou o famoso navio e morreu nele quando ele bateu no iceberg. Ele simplesmente deixou todo mundo ir pro bote, ele como dono, ele falou, não, eu vou ficar aqui e enfrento. E isso tudo, tirando um pouco o que a reportagem, que a pessoa que escreve acaba exagerando alguma coisa, a mãe dele fala o seguinte, olha, ele sempre teve medo de piscina, de água, não queria entrar no mar, acordou algumas vezes dizendo que estava afundando no navio e por aí vai. Então, como é que essa história aqui começou? Tá? Vamos ler aqui. Ó. Primeiro, a mãe fez uma entrevista a um programa chamado Meu Filho Vê Fantasma, Tá na Minha Cabeça, aquelas coisas que o americano gosta de fazer. E aí a mulher disse que ele sempre foi muito feliz, gostava de tudo que fazia, brincava como uma criança normal, tranquila, na idade de 5 anos. E aí a família gosta muito de piscina, gosta muito de água, e ele não queria entrar. Ele sempre era resistente, ficava longe, ficava na escada, entrava em pânico, dizia que ia morrer afogado, que ia se sufocar, mesmo na parte rasa, ele tinha fobia de água. Esse é o ponto. E aí a mãe lembrou que quando ele tinha 3 a 4 anos, estava aprendendo a andar de bicicleta, ela viu uma bicicleta, ele disse à irmã que viu a mãe dele andando numa bicicleta azul na mesma rua quando ele era criança. Ora, quando você vê esse tipo de cenário que é comum, o que a criança está falando? Veio na mente dela, veio na imagem dela uma cena de uma encarnação anterior que ela teve. Isso é bastante comum, principalmente em criança, até os 8 anos de idade. Em alguns casos a mediunidade continua, e isso é raro. Na maioria das vezes o véu do esquecimento abafa completamente a lembrança e a pessoa vai ficando adulta, ela tem aquela lembrança do que ela lembrou, mas aquilo fica meio turvo, meio apagado, e ela toca a vida dela. Se ela for no centro espírita ou se ela se conectar em alguma coisa mais para o lado espiritual, vamos dizer assim, espiritualista, pode ser que isso aflore novamente na mente dela. Se não, ela vai tocar a vida, porque esse é o objetivo do véu do esquecimento, e a gente até entende porque continuando essa história. A gente teve outras histórias assim, de outras pessoas, como um menino que disse que lutou na Segunda Guerra Mundial, tem até um livro, saiu um monte de documentário, e ele foi até o Japão, sabia o nome de todo mundo, e tudo que ele falou estava lá, viram, ficaram de boca aberta, e depois isso aí foi apagando na mente dele, ou porque ele quer, e não quer lembrar mais disso, que o incomoda, que dói e machuca, ou porque realmente o véu do esquecimento
pegou. Então, continuando aqui a história, a mãe dele ficou meio indignada quando ele falou que viu a mãe dele andando de bicicleta lá atrás dessa mesma bicicleta. Mas como você viu isso, meu filho? Ah, mamãe, eu vi lá do céu. Então, repare que às vezes a gente tem lembranças de casas que a gente já viveu, às vezes a gente tem lembranças quando a gente está ainda no plano espiritual, de forma que os espíritos trazem, olha, essa vai ser a tua família, é aqui que você vai ficar, a tua mãe já reencarnou, ou seja, vai te preparando para você reencarnar em todo um planejamento. E aí depois, a mãe disse que ele começou a ter muito pesadelo no dia que a babá dele assistiu o filme Titanic, e aí aquilo aflorou na cabeça dele, ele desenhou, pintou quadro, fez um monte de coisa, sabia toda a planta do navio de cor, disse onde é que estavam as falhas. Ele falou com um conhecimento profundo do navio para uma criança de 5 anos. E isso perturbou muito. Olha só, Jamie ficou completamente perturbado com o fato de que as pessoas na sala da caldeira morreram primeiro, como se fosse culpa dele que elas ficaram lá presas. Ele começou a falar sobre o acidente em si e como ele não deveria ter acontecido, que houve erros, houve atalhos e os homens da sala da cadeira não deveriam ficar presos. E aí ele começou a chorar muito. A mãe dele disse que ele ficou em choque quando o menino começou a falar sobre os erros que ele cometeu na construção do navio, incluindo o uso de ferro em vez do uso do aço. A gente sabe que o aço é mais resistente que o ferro. Talvez, se fosse de aço, a tragédia não tivesse acontecido. Vai saber, né? O fato é que ele estava fissurado no tema e por isso a mãe começou a pesquisar mais sobre a história do navio. Ela disse que a partir de tudo que leu, que o menino falava, concluiu que o menino realmente foi Thomas Andrews, um dos arquitetos do navio que projetou outros navios também. E aí esse Andrews morreu em 1912, ele afundou junto com o Titanic. Quando você lê sobre Thomas Andrews, isso se encaixa com o que o Jamie fala o tempo todo. Foi o que a mãe relatou. Ela admitiu que cresceu acreditando na reencarnação e seu pai disse que também achava o fascínio do filho pelo navio significava que deve ter alguma conexão mais profunda. A família visitou uma exposição do famoso navio para tentar amenizar a obsessão, mas depois da viagem, Jamie teve o que sua mãe chamou de sonho da morte. Ela estava sozinha na casa com ele. Ele estava dormindo na cama e estava assistindo televisão. De repente eu vi uma batida na parede do quarto. Uma batida bem, né? Uma batida forte, aquela batida de quem está pedindo ajuda. Ela, como mãe, né? Pulei, corri pelo corredor e abri a porta. E Jamie estava no quarto da cama, ele estava olhando para o chão e estava quase tendo convulsões, estava tremendo muito também. Eu não sabia o que fazer, estava aterrorizado. Eu não sabia se devia sacudi-lo para fora daquilo, e antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ele gritou. Eu não consigo descrever o terror em sua voz. E ele gritou, ela está caindo. Não parecia um garotinho, parecia um homem. E eu comecei a chorar. Isso foi a mãe que falou. No entanto, ela, depois daquela noite, Jamie começou a falar cada vez menos sobre o Titanic. Eu realmente senti que quando ele vivenciou a lembrança do naufrágio, tudo acabou. No final da entrevista, em 2023, já um estudante universitário de 19 anos, Jamie esclareceu, gostaria de pensar que eu provavelmente era Thomas Edison, apenas por causa dos traços de personalidade, e o que ele fez é o que eu teria feito. Ele se entregou para deixar os outros saírem do navio. Foi uma tragédia horrível da história. Estou em paz com isso, sabendo que morri no Titanic. Foi o que ele falou. Então essa entrevista foi compartilhada, saiu no YouTube, por aí vai. Bom, e se você quiser, é só me chamar no... Opa! Se você quiser, é só me chamar no WhatsApp, no WhatsApp,
Se você quiser, é só entrar no grupo do WhatsApp, pedir mais informações, que eu mando o link, ou se você preferir, entre em contato aqui no e-mail, que eu sempre deixo na descrição aqui embaixo, contaluzcelestial@gmail.com, para a gente falar mais sobre isso. O fato é o seguinte: quando você lê uma cena dessa, as pessoas que acreditam em reencarnação, ele reencarnou e tal, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que ler com calma, a gente tem que entender os fatos, ver se não é uma notícia fake. Eu, quando vi isso, eu pesquisei bastante, eu olhei, e realmente não tem nada dizendo nessa entrevista que isso foi alguma coisa fake, que isso foi algo que ele não viu, isso foi algo que ele viajou na maionese, a inversão da família, da mãe para ganhar status, etc. Não, isso realmente aconteceu, ele vivenciou, caiu no véu do esquecimento, ele precisava talvez desse choque, a gente vai entender, a gente não entende, mas as pessoas que não acreditam dizem que ele começou assim depois que ele viu o filme com a babá e foi no museu, bababá, começa, sabe? Peraí, vamos com calma. E a explicação dele dizendo que ele viu a mãe dele andando numa bicicleta azul numa casa, e essa lembrança que veio na cabeça dele já reencarnado? Como assim? Como ele viu a mãe dele? Como que ele descreveu a bicicleta azul? Como ele falou tudo em detalhes se aquilo não existe mais? Pode dizer que ele viu numa foto? Tá bom, pode até ser, mas um menino de 3, 4 anos, você que tem filho, por mais que ele seja um prodígio, é exceção, ele não vai se dar o trabalho de ficar fazendo essas coisas de brincadeira. Isso não tem nada a ver, tá? Então, a gente tem que ir calma ponderando. Isso aí é bem legal, é bem bacana, é uma prova de reencarnação, é uma prova de, se você não acredita, se conectar nas coisas, até porque, eu digo uma coisa para vocês, eu garanto a vocês que você que está me ouvindo aqui agora, você tem certeza lá no fundo da tua alma que alguma coisa acontece depois que a gente parte daqui. Então, é muito difícil você conseguir explicar essas diferenças de pessoas, essas lembranças, sem você colocar a tese da reencarnação. E a reencarnação não é uma tese apenas da doutrina espírita. Tem outras religiões que, se você pesquisar, também falam claramente de reencarnação. Fechado? Te vejo na próxima, obrigado. Não deixa de se inscrever aqui no canal, compartilhar, falar com todo mundo. E se tiver alguma questão, alguma pergunta, é só aqui no comentário do YouTube colocar, ou entrar no grupo do WhatsApp que tem lá no site do Quanto à Luz Celestial, se você quiser entrar, ou se preferir, mande um e-mail que eu respondo para você. Fechado? Até a próxima. Tchau.